Olá, sou Aaron Edwards, hoje é 5 de maio de 2025 e nós estamos aqui em pleno plantio nos Estados Unidos. Essa semana nós temos a reunião do FOMC, que é taxa de juros dos Estados Unidos, segunda-feira que vem, relatório mensal do USDA. Muitas notícias, mas vamos ao mercado e antes de entrar no mercado vamos falar sobre as recomendações. Então, vou compartilhar aqui a imagem da tela. Vai ser a terceira semana consecutiva que a recomendação é nenhuma ação recomendada. Nenhuma ação recomendada. Não quer dizer que não tem nada acontecendo no mercado, mas nós estamos em uma situação em que o que está acontecendo no mercado está alinhado com o nosso posicionamento e vamos deixar o mercado trabalhar. Vou entrar em mais detalhes, tanto da soja quanto do milho, mas antes de fazer isso, quero começar com a questão cambial. Nós temos tido alguns fatores muito interessantes, e sendo que não tem uma recomendação, muitas vezes quando tem uma recomendação, a gente enfatiza a lógica por trás daquela recomendação. Sendo que não tem recomendação, vamos aproveitar e falar um pouquinho de economia, falar um pouquinho sobre a economia norte-americana e sobre a política aqui cambial. Deixa eu só garantir, está gravando, ótimo. Então, se você acompanha, eu sempre enfatizo isso desde minha época como professor de economia e tudo mais, a diferença entre falar que o dólar está forte ou o real está fraco. Existe o índice dólar, que é o dólar está forte ou fraco. Existe o câmbio, relação ao dólar forte ou fraco, como é que está o câmbio. Então, você pode ter um dólar estável e o câmbio flutuando por causa de fatores dentro da economia brasileira. Não impactou o dólar, né? É o câmbio que está flutuando. Também você pode ter um real estável, mas o dólar em queda que também mexe no câmbio. Então, sempre bom a gente ver essa análise em paralelo. Por hora, parece que essa queda do índice dólar, nós estamos falando de índice dólar, baixou de 100, chegou a 98, e daí nós tivemos uma recuperação. Mas ela não conseguiu superar essa tendência de baixa, essa média móvel de 20 dias, dessa tendência de baixa. Então não dá para afirmar que o índice dólar está estável, que a moeda americana está forte. Nós não podemos afirmar nesse ponto. Nós tivemos uma ligeira recuperação e será que vai ter uma inversão desse mercado? Talvez sim, talvez não. Quais são alguns padrões comportamentais que a gente esperaria? Essa linha de média móvel, vamos supor que ela continua em baixa, tá? Opção de baixa, nós poderíamos muito bem ter essa linha vindo para baixo e daí nós testaríamos essas baixas que foram próximo de 98, é algo para ver. Ou então nós podemos ter de fato uma inversão que a gente consegue entrar em tendência de alta e aí ter um índice dólar em recuperação. A melhor forma de pensar no momento atual é que o índice dólar está extremamente fraco e sem tendência ou convicção para afirmar que teve qualquer tipo de inversão. Pode cair mais, pode voltar e testar as baixas, ou pode ter uma inversão, a gente só caiu e voltou e está testando. Não dá para afirmar que é uma mudança de tendência e certamente é um índice muito fraco. Agora vamos ver os impactos disso, agora sim sobre o câmbio, que é o que a gente costuma falar do dólar, mas aquilo é o índice dólar e isso é o câmbio. O câmbio, na realidade, ele está com, eu diria, um norte um pouco mais claro. Dentro dessa região aqui, por volta dos 5,70, tem sido uma área de consolidação de valor que o mercado parece que fica um tanto quanto confortável. Câmbio de 5,70 não tem sido coisa de outro mundo, tem acontecido. Então, se a gente tiver, voltando para aquele gráfico usando a imagem mental, se o índice dólar voltar, nós teríamos a tendência de ver um padrão comportamental assim. Se continuar, testar as baixas de novo, eu acho que a gente continua lateralizado. E se
porventura a gente tivesse índice dólar em queda, talvez a gente vai ter esse câmbio pressionado. Mas é interessante que muito abaixo desse nível aqui, o câmbio não responde para baixo. Ou seja, o índice dólar caiu lá para baixo e continuou em 5,70. Então esse câmbio, muito fora de 5,70, até agora ele não tem ficado confortável. Então o índice dólar caiu, ficou em 5,70. É muito bom a gente observar essas coisas, não é garantia de nada, mas observando é importante. Agora vamos à pirâmide, se você acompanha, isso é redundante, mas é crucial. Primeiro nós construímos um plano, um portfólio, depois semana a semana, com base na posição dos fundos, com base na análise técnica, a temporada de compra e de venda, aí nós queremos estar agindo dentro dessas temporadas de forma coerente, construindo, e finalmente a execução, tem que agir. Hoje nós vamos falar primeiramente sobre o mercado de soja, em seguida sobre o mercado de milho. Então deixa eu já puxar aqui o mercado de soja, começando pela posição dos fundos. Nas últimas 3 semanas, nenhuma ação tem sido recomendada. Às vezes o mercado muda muito em um curto espaço de tempo. Não tem sido o caso para a soja em Chicago. Veja só a posição dos fundos nas últimas 3 semanas. Praticamente igual. Eles estão comprados e estão permanecendo um pouco comprados. Isso não quer dizer que vão comprar mais ou vão vender mais, só está lateralizado. A gente está no mercado que está imprensado, que está lateralizado. Agora vamos olhar graficamente o que isso quer dizer. Começando pelo contrato de julho, se a gente for pegar as últimas 3 semanas, a gente está falando mais ou menos do dia 10 de abril até agora. Então vamos desenhar como é que estaria esse mercado durante esse período. E do dia 10 de abril para cá, aproximadamente, esse período. Praticamente nada está acontecendo. Ele está lateralizado. Então a gente está seguindo a metodologia, seguindo o processo. Vou só descrever um pouquinho mais em detalhe, mas vamos lá. Então aqui é o contrato de julho de Chicago. A grosso modo, o que a gente fez? A gente vendeu no mercado físico, quando o preço em reais estava melhor e estava um pouco mais forte, a gente vendeu soja física e absorveu uma posição de recompra por volta desse patamar. Dependendo de onde você entrou, mas a gente está um pouquinho mais alto, nada demais. Se você fez essa posição NDF, B3, provavelmente está mostrando um ganho em dólar e muito próximo da lateralidade se fizer a conversão. Ou seja, a posição em si talvez está com lucro ou prejuízo, mas a posição dolarizada estaria no verde um pouco, né? Então está bem no 0 a 0, não está com uma enorme posição de ganho ou de prejuízo. Então por que a gente não vai falar, tá, nada aconteceu, então a gente vai ter que ajustar? Isso é algo que eu tenho observado ao longo da minha carreira, comportamento humano. Muitas vezes eu vejo pessoas mudando de estratégia porque o mercado não fez nada. Então eles falam, poxa, eu me posicionei, o mercado não fez nada, eu devo estar posicionado errado. Aí quase que como se fosse pelo tédio, muda de direção. Mas isso para mim não é coerente, tá? A gente entrou numa estratégia, tem um momento de falar, o calendário historicamente está mexendo nas engrenagens de risco-benefício e eu preciso fazer um ajuste. Isso é uma coisa. Mas simplesmente porque passaram 3 semanas sem nada acontecer, não quer dizer que a gente estava errado 3 semanas atrás. Está na hora de esperar. O que a gente achou que poderia acontecer não aconteceu ainda. Vai acontecer? Talvez sim, talvez não. Vai chegar um momento no calendário que a gente vai falar, vamos abandonar essa estratégia? Talvez. Não é hoje. O que eu gostaria, entre desejo e expectativa, não sei qual que é, mas eu gostaria de ver um Golden Cross. Eu gostaria de ver essa média móvel de 20 dias superando a média de 200 dias. A última vez que isso aconteceu em qualquer tipo de forma sustentável, então a gente teve aqui alguns momentos, né, 1 ou 2 pregões que superou, mas de uma forma sustentável, a última vez que aconteceu foi 2023.
2023. Se a gente tiver essa ação técnica, o que é de se esperar? Um mercado bem sustentado com compras especulativas para cima. Nós não temos certeza de nada, mas ainda tem chão pela frente, ainda temos semanas pela frente, e se a gente tiver algum estopim que permite que os especuladores apertam o botão de comprar, nós podemos ter uma arrancada de soja. Talvez não vai durar muito tempo, nós precisamos estar prontos, mas se tiver essa arrancada de soja, nós queremos estar realizando lucro nessas posições de recompra, olhando para a soja da próxima safra para vender, vai ter muita coisa para a gente estar focado. Vendendo a soja que precisa abrir espaço para o milho, safrinha que está chegando, tem muito trabalho para fazer. Então eu espero que aconteça, não é garantia de acontecer, mas eu espero que aconteça e não vejo motivo de abandonar essa esperança por hora. Falando da próxima safra, está aqui o gráfico que mostra a imagem de março de 26, safra hemisfério norte. Se a gente tiver uma sustentação, poderíamos ter algo desse tipo. Vou até fazer em verde. Uma arrancada que seria desse tipo. Até que ponto? Não sei. 11, 11,50, 12, eu não sei o nível superior. Mas por mais algumas semanas, sendo que a gente está prestes a testar isso, eu sou a favor da paciência. Talvez vai chegar uma hora, que nem eu falei, que a gente vai ter que falar, olha, esperamos, o calendário não ajudou, vamos abandonar essa estratégia. Na minha opinião, isso não é primeira semana de maio, tem chão pela frente. Deixa eu fechar essa imagem e transicionar aqui para o mercado de milho. Infelizmente, o mercado de milho está numa situação mais comprometedora. Felizmente, as recomendações de milho têm sido assertivas, né? Mas a gente sempre quer mercados mais altos. Então, especuladores, novamente, terceira semana consecutiva sem ação. Por que sem ação? Se a gente for olhar aqui as últimas 3 semanas, eu acho que eu circulei 4, mas praticamente sem quase nenhuma alteração. Nessa última semana, eles reduziram um pouquinho a posição comprada de Chicago, abandonaram, e eu vou te explicar, vou te mostrar como isso fica no gráfico. O pregão... Deixa eu puxar aqui, vamos lá. O pregão dessa segunda-feira de milho é preocupante. É muito preocupante para milho, julho, Chicago. Perdeu o suporte, perdeu enfim, perdeu o suporte, está muito pesado, está muito pressionado, e isso é uma coisa muito preocupante. Também é apenas um pregão. Das últimas vezes que o mercado caiu abaixo desse patamar, ele voltou rapidamente. Será que é o começo do fim? Será que esse mercado de milho em Chicago, nos Estados Unidos, vai cair sem volta? Ou será que ainda nós podemos ter uma situação novamente favorável para o milho? Mas é inegável que o pregão de hoje é assustador para o milho em Chicago. Paralelo a isso, nós também temos a principal notícia que pressiona temos reunião da taxa de juros aqui nos Estados Unidos, então tem dúvidas econômicas sobre a economia americana, mas principalmente o plantio está indo muito bem. E com o plantio indo bem nos Estados Unidos, a expectativa é que vai continuar dessa forma. Por que nenhuma ação recomendada para o milho? Porque a gente está vendido, que nem eu falei um tempo atrás, né? Nós fizemos quase todas as nossas vendas, acho que até no último vídeo eu fiz isso, praticamente todas as nossas vendas foram por volta desse patamar. Eu estou olhando o contrato de julho, que foi onde a gente fez hedge B3, mas tem pessoas que têm hedge de setembro ou que venderam no mercado disponível. Por volta desse momento é quando a gente estava vendendo muito milho. E das últimas 3 semanas, a gente falou, né, se a gente voltar 3 semanas, 15 pregões, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. A gente não fez nada porque o mercado foi praticamente desse patamar até esse patamar. E a paciência tem ido a nosso favor. Tá vendido?
está em queda, continua vendido. Alguma hora vai parecer que a gente vai ter um mercado que vai dar aquela volta. É muito difícil você sair exatamente na baixa de um mercado ou vender exatamente na alta. Se você quer fazer isso, olha, exatamente na alta seria aqui, ó, né? Seria um pouquinho, talvez R$ 1 ou R$ 2 melhor, mas você tinha relativamente poucos pregões que você teria que acertar na mosca para você conseguir essa média. Então, vender, preço médio de venda tá R$ 1,50, R$ 2 da alta do mercado, tá ótimo. A mesma coisa, talvez esse mercado, talvez hoje é o ponto mais fraco, vai começar a voltar um pouquinho. Muito difícil você sair na máxima da baixa. Você tem que adivinhar. E bola de cristal eu não tenho, ninguém tem. Mas a paciência tem sido a nosso favor para posições vendidas de milho, então vamos continuar sendo pacientes. Alguma hora esse mercado vai voltar e a gente vai ter que sair dessas posições. Para mim, vamos esperar mais uma semana. Nós não sabemos se isso vai ser o ponto da virada do milho. Talvez, ou talvez não. Se a gente tivesse apostado na virada do milho 5 pregões atrás, a gente estaria pior do que hoje, né? Então, vamos esperar mais um pouco, deixar o tempo ser o nosso aliado e nos dar mais informações. Muito bem. Agora, para encerrar, vamos fazer o nosso resumo, sintetizar toda a informação do vídeo. Primeiro ponto, nenhuma ação recomendada. A temporada, falando de Chicago, a temporada de milho é temporada de venda, mas nós ainda temos quase 2 meses de temporada de venda ainda. A posição dos fundos é comprado, mas não é comprado o suficiente para justificar vendas na contramão, então neutro. E a tendência é de baixa, infelizmente. Falando do mercado da soja, a temporada é de venda. Os especuladores estão comprados, mas eles não estão comprados o suficiente para justificar vender na contramão dos especuladores. E a tendência é de alta. No Brasil, a temporada de milho é temporada de compra. E a temporada de soja é neutro. Não é nem temporada de compra, nem temporada de venda. Basis. A demanda por soja e milho no mercado físico, tanto no hemisfério norte quanto no hemisfério sul, é forte. Ponto. Mas com a expectativa de estoques de grãos amplos, aumentos de preço na bolsa devem pressionar o basis no curto prazo. O índice dólar parou de cair, mas não transmite confiança que teve uma inversão de alta. Mais quedas podem estar por vir. Na última queda do dólar, o câmbio estabilizou por volta dos 5,70.
vai ser interessante ver quão resiliente o câmbio é em caso de mais quedas no índice dólar, ou até mesmo uma recuperação do índice dólar. O termo econômico é elasticidade, né? Se você lembra da introdução à economia, mas nós não sabemos, na minha opinião, é difícil saber no momento atual qual que é a elasticidade do câmbio ao índice dólar, porque nós vimos uma queda no índice e uma desvalorização até certo ponto. Mas se voltar o índice, o câmbio vai lá para cima ou ele vai estar... Qual que é a elasticidade do câmbio ao índice dólar? Então, para mim tem uma grande incógnita ao redor em relação a isso. O mercado de soja em Chicago está em tendência de alta e o Golden Cross ainda é possível. O mercado de milho CBOT perdeu o suporte hoje. O peso desse mercado preocupa. Milho B3 segue pressionado em tendência de baixa e sem indício que irá mudar de direção no curto prazo. E nós temos uma pergunta. Deixa eu fechar aqui a tela e temos uma pergunta, aí encerramos por hoje. A pergunta é a seguinte, e o cliente é do Paraná. Desde o ano passado, o referencial de 140 nos portos é um indicativo de venda para o produtor brasileiro. Continua indicando uma oportunidade para venda física para este ano? É uma excelente pergunta. Eu gostaria de responder em algumas etapas essa pergunta. Algumas não são respostas diferentes, mas digamos abordar isso de algumas formas. Primeira coisa que eu queria falar seria o fator psicológico de preço. Vou dar um exemplo do produtor norte-americano e depois eu vou trazer para o produtor brasileiro. Então vamos lá. O produtor norte-americano, se fala de milho de $5, quase todos os anos da carreira desse produtor, se ele está vendendo milho acima dos $5, são bons anos. E se ele está vendendo milho abaixo dos $5, muitas vezes são anos sofridos. Então, certamente anos anteriores a gente teve milho de 6, de 7, mas toda vez que chega próximo dos $5, o produtor norte-americano fala, poxa, uns $5 no milho iria bem, né? Poxa, me ajuda, nos anos que eu tenho $5 de média, isso é bom para mim, né? Deixa eu aproveitar esse milho de $5. Então nós temos essa resistência psicológica. É só um número, mas muitas vezes psicologicamente a gente acaba tendo pressão do produtor de vender a $5. E no Brasil tem certos números que o produtor fala, poxa, deixa eu colocar isso no bolso. Então, certos limites psicológicos. Então, a primeira resposta desses 140 é: todos os produtores que viram 140 não venderam ano passado, mas falaram deveria ter vendido, muito provavelmente vai ter esse fator psicológico de essa oportunidade foi boa ano passado, não aproveitei, deixa eu aproveitar. Então, tem essa resistência psicológica pela ótica do produtor, tá? Do produtor brasileiro.
Mas tem alguns pontos para mim que merecem destaque. O produtor brasileiro talvez vai ter esse parâmetro psicológico, mas na formação de preços, o que a gente tem? A gente tem soja mais próximo dos 10, não dos 14, não dos 13, não dos 8. Né? A gente tem soja de 10, não é aquela soja nas alturas, já foi pior, mas soja de 10 dólares ao longo dos últimos 20 anos é muito frequente conseguir pelo menos 10 dólares na soja ao longo do ano. Então não é um preço, digamos, deixa eu correr para colocar isso no bolso falando de Chicago. O índice dólar está relativamente fraco. A última vez que ele esteve tão fraco foi em 2022, salvo engano. O comprador de soja do Brasil, ele não está pensando, o produtor vai querer 140, então eu vou fazer um bom negócio. Talvez um pouco, mas principalmente ele está querendo fechar um preço dolarizado no porto que faz sentido. E por coincidência 140, mas se o câmbio fosse para 6 ou 6,20, ele provavelmente pagaria mais. E ele em dólar vai pagar menos, mas em real ele vai pagar mais e para ele tá bom. Então eu tomaria cuidado de não ver o mundo pela ótica do produtor. Isso não quer dizer que o produtor, que ele falou, 140 é bom, vai ser bom, vou vender. Parte da pressão de venda desse mercado é o produtor brasileiro. Mas quanta soja que ainda está na mão do produtor brasileiro? Quanta soja que vai estar na mão do produtor brasileiro daqui a 3, 4 meses, quando passar a safrinha de milho? Então, os grandes estoques da safra 24, 25, muitos deles já saíram do domínio do produtor brasileiro. Se você pensa no percentual de produção, tá? Tem pessoas que guardam grande parte do volume e eles vão vender na entre-safra. 140 vai ser um bom preço em setembro, outubro, novembro? Nós não sabemos, talvez. Talvez vai estar 180 de novo. Mas 180 da onde? Tá. E se o câmbio for para 6,40? E se o base estiver super forte? Ou o Chicago? Mas vamos supor que essa guerra comercial se intensifica, o câmbio vai lá para cima e o prêmio está super forte e ninguém tem soja para vender. É possível uma soja de 180? Talvez. 160? Talvez. 150? Nós não sabemos o potencial desse mercado. Por isso que nós analisamos vários fatores. Preço, na realidade, a gente vê os sintomas do preço muito mais do que o nível de preço. O contrário é verdade. Tá? Alguns anos atrás, os sintomas estavam falando 130 é um bom preço. Isso eu acho que foi 2023, antes daquela queda. Chegou na safra a 100. Mas era muito difícil vender agressivamente a 130 se antes você tinha vendido 140, 150, 160. Porque o número na cabeça o número não é um bom preço. Então tem que tomar muito cuidado psicologicamente de não ver o mundo pela ótica do produtor. No curto prazo pode ser que 140 seja uma boa, porque os produtores vão exercer pressão de venda e pode ser. Eu tomaria muito cuidado em manter um referencial muito forte desse preço, porque esse é um ano, na minha opinião, nós estamos em um ano que sempre tem incerteza, mas eu acho que muitos produtores não estão cientes do quão grande essa incerteza poderia ser. E é muito... A gente não sabe o futuro, tá? Mas se tiver uma guerra bélica, o que aconteceria com o preço? Se a guerra comercial se intensificar, o que aconteceria com preços? Se o índice dólar cair drasticamente e for... aí o câmbio vai para 5,20, 5,10, porque o índice dólar... O dólar não vale nada, por assim dizer. O que aconteceria com o preço em reais? Então nós estamos diante de um quadro que, na minha opinião, nós temos muita incerteza para o segundo semestre. Muita incerteza. Em um mundo incerto, a gente precisa administrar dentro do plano que a gente fez, seguir o roteiro, mas é muito importante a gente não projetar que o que aconteceu ano passado vai acontecer no futuro, porque eu tomaria muito cuidado com essa confiança. Então, curto prazo pode ser um limite de resistência psicológica, pode ser. Eu tomaria cuidado para não fixar muito nisso. E se porventura nós não temos nada muito dramático,
Aí pode ser que ao longo desse ano 140 acaba sendo um referencial de novo, mas é porque nada muito dramático aconteceu. Eu só não tenho convicção que tem muitos fatores desconhecidos. E se nem terminou o plantio nos Estados Unidos, e se tiver quebra de safra nos Estados Unidos? A guerra comercial tá um chove no mole, poderia ter uma desaceleração ou uma intensificação da guerra comercial. Havendo uma intensificação da guerra comercial, pode ter uma intensificação, inclusive, bélica. No caso, alimentos costumam ser hipervalorizados nesse caso. E nós também não sabemos a política econômica dos Estados Unidos. Para mim, o índice dólar poderia voltar a 100, 105 de novo, ou pode continuar em queda livre, e isso vai ter um impacto sobre o câmbio, que vai ter um impacto sobre o real. Então, para mim, é um ano de tomar muito cuidado com os compromissos de longo prazo, e eu tomaria cautela de referenciais. Pode ser que a gente chegue no ano em 140 foi um bom referencial, mas para mim seria mais uma coincidência de que o mercado não ficou lateralizado o ano todo e, por coincidência, acabou sendo um referencial, do que um fator, digamos, que causaria essa lateralização. Enfim, acredito que respondeu a dúvida, e sempre deixem as perguntas. Ótimo resto da semana para você. Vamos torcer para bons preços, vamos torcer para oportunidades no curto prazo, pelo menos em Chicago, para a gente começar a fazer bons negócios para a safra 25, 26 já. Até depois.